Eu quero compartilhar aqui em Marcos, capítulo 10, verso 46. É apenas esse primeiro versículo. Marcos 10, 46. Estamos aí no segundo dia de jejum, né? Já o corpo de alguns aí já está fraco. Isso se você está jejuando até 3, 5. Tem gente que está acordando 11 e jejuando até 11h30. Tem gente que só está jejuando no pensamento. Não, eu estou junto. Tem gente que está jejuando de tomar café, mas enterra o pé no suco, no Toddy. O jejum tem que ser um jejum sério, amém? Abstinência de alimento, para realmente vivermos um tempo de consagração. Então, hoje é o segundo dia. Minha palavra é que você se unja, siga aquele programa que você recebeu no domingo, e assim nós vamos fazer grande diferença. Diz assim: chegaram a Jericó. Repita comigo: chegaram a Jericó. De novo, você está muito fraco. Chegaram a Jericó. E quando saía de Jericó com seus discípulos, uma multidão considerável. Vou ler de novo. Chegaram a Jericó, e quando saía de Jericó com seus discípulos e uma considerável multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, tudo é seu, não é meu não. Bartimeu, um mendigo cego, estava aonde? Como que ele estava à beira do caminho? Assentado. Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Vamos ler agora o verso 51. E Jesus, dirigindo-lhe a palavra, disse: Que queres que eu faça por ti? E o cego lhe disse: Mestre, que eu recobre a visão. Em algumas traduções diz: Mestre, que eu torne a ver. Quem tem essa tradução? Que eu torne a ver. Quem? Então, no meu está que eu recobre a visão. Isso daqui, essa palavra, que eu torne a ver, ou que eu recobre a visão, dá para a gente um pano de fundo muito sério em relação a Bartimeu. Ele aparece na história cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Em momentos anteriores a essa palavra, eu estava falando sobre o assentar, que antes do Espírito Santo ser derramado sobre os discípulos, eles estavam reunidos, eram discípulos, tinham recebido uma missão da parte de Jesus, mas eles estavam assentados. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, a primeira atitude que eles tiveram foi se pôr de pé. Então, antes do Espírito Santo, assentados, depois do Espírito Santo, de pé, encontramos aqui um homem influente na sociedade, que era Bartimeu. Você acha, quem escreveu a história de Bartimeu, você acha por que citou os nomes? Bartimeu, filho de Timeu. Timeu era um homem conhecido, era um homem influente. Então, a menção que a Bíblia faz de Bartimeu é que ele era filho de Timeu. Não diz aqui quem era Timeu, mas para fazer essa menção é que Timeu era alguém o quê? Conhecido. Senão não teria lógica dizer Bartimeu, filho da viúva, não é filho de Timeu. Timeu era um homem influente. Só que tinha esse filho chamado Bartimeu, cego. Agora o interessante não é a cegueira em si. Por quê? Porque Bartimeu, na verdade, a vida de Bartimeu, ela não começa nesse relato. Ele aparece nesse relato já cego.
Mas ele, dentro do que a gente leu ali, quando ele fala assim que eu torne a ver, ou que eu recobre a visão, significa que um dia ele havia o quê? Enxergado, ele não nasceu cego. Ele não era um cego de nascença. Ele enxergava, não é isso? Só que no decorrer, né, algumas circunstâncias ocorreram onde agora esse que um dia enxergava, agora ele não está enxergando mais. E ele, quando ele aparece na história, ele aparece cego. Mas a história dele não começa aí. Começou lá atrás. E a prova disso é que ele, quando Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? Ele não diz, Senhor, que eu veja, mas que eu torne a ver. Querido, não tem nada pior do que alguém que um dia viu Jesus e se tornou cego. Não tem nada pior do que alguém que um dia viu a beleza em servir a Jesus e hoje está cego. Não tem nada pior do que alguém que um dia experimentou da alegria, do gozo, da presença de Deus e isso ser roubado ou tirado dele. Bartimeu, agora, não enxergando mais, a única coisa que lhe restou era o quê? Mendigar, porque cego não trabalhava. Cego era uma pessoa sentenciada a quê? A ser um inútil, a ser um moribundo. E o único recurso para a sobrevivência era mendigar. E aí ele está sentado, ele aparece na história assim, cego, mendigo e assentado. Esse assentado mostra o quê? Que um espírito de acomodação entrou nele. Uma pessoa inquieta, essa pessoa ela não consegue ficar sentada. Você pode observar. Quando a alma está inquieta, não está legal, você consegue ficar sentado? Não consegue. A gente fica agitado, anda de um lado para o outro, né? Por quê? Porque a inquietação gera movimento. Mas a acomodação gera o quê? Um aquietar. Quantas pessoas, queridos? Não, a vida não está legal, a cegueira já chegou, a incredulidade já bateu a porta, Jesus já se retirou, ela vem para o culto, não sente mais nada, ela vai para o grupo, nada sente, ela discipula já no vermelho, não tem motivação, não vê mais colorido no reino, tudo que ela faz é robótico, é dentro do piloto automático, aprendeu como se faz, mas ela está o quê? Acomodada, sentada, né? Bartimeu, ele não estava longe do caminho, ele estava bem na beira. Significa que ele não estava 100% longe do que Deus queria para ele. Ele estava pertinho, mas sem condição nenhuma de corresponder com a proposta do caminho. Ele estava perto, mas não estava no caminho. Quantas pessoas estão pertinho do que Deus tem para elas, mas elas não estão no centro do querer do Senhor. E aí, pastor, eu estou perto, né? Eu vou na igreja. Pastor, eu estou no Tadeu toda terça. Pastora, eu participo da reunião de setor. Estou lá toda terça, 7 horas. Ou seja, essa prestação de contas, às vezes, tem como pano de fundo o dizer o que eu estou aí. Mas aí você vai puxar o histórico de vida com Deus da pessoa. Você vai puxar o histórico de uma vida de entrega, você não acha. Por quê? Ela está pertinho da onde deve estar. Está na reunião de setor, está no Tadeu, nos domingos está aí, mas se você for olhar, se há plenitude de Deus nela, não há. Ela é alguém que se condicionou, está sentado. Longe do caminho? Não, porque ela conhece Jesus, ela quer Jesus. Só que ela está pertinho, mas ela não tem reação. Um espírito de acomodação já entrou, ela já se assentou, embora estando tão pertinho do caminho, ela não consegue enxergar o caminho. Embora às vezes Bartimeu estendesse a mão, ele até podia tocar no caminho, né? Mas ele não podia andar pelo caminho, porque a cegueira tirou dele, né, a visão do reino, a visão do caminho. Dentro desse contexto, querido, eu quero falar que existem 3 tipos de cego. Existe o cego que nasceu cego, nunca enxergou.
Esse que nunca enxergou, ele anseia enxergar, porque ele nunca viu a luz. Cego de nascença. Mas também existe o segundo cego, que é o cego por conveniência. É aquele cego que ele cega a si mesmo, para não ter que enxergar, para não ser cobrado. Imagina, você acha que Bartimeu iria se criar, sentado à beira do caminho, enxergando? Quem ia dar esmola para ele? Ninguém. Então a cegueira, até certo ponto, era o quê? Conveniente. Ele até, entre aspas, poderia se beneficiar da cegueira, extrair, tirar dos outros algo por causa da cegueira. Então, tem muita gente que não é cego, mas ele se faz de cego. Tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas ele não faz porque não quer e, né, é muito interessante quando a pessoa fala assim, a pastora falou isso, mas eu não entendi. Não é que não entendeu, é que ela não concordou. Na grande maioria das vezes, não é que não entendeu, ela entendeu. É que ela não está disposta a fazer o que foi orientado. Aí é melhor maquiar essa discordância, dizendo que não entendeu. Claro que entendeu. Alguém falou assim, pastora, interessante, conversando, falando sobre o negócio de ministrar, falou, a senhora é clara nas palavras. Mas sabe a conclusão que eu chego? Que quem quer ser cego, o sol pode estar brilhando igual hoje. Ela não vai enxergar, porque ela não quer enxergar. É típico aquele exemplo da mulher que está sendo traída e não pergunta nada do marido porque não quer saber a verdade. Eu vou perguntar? Desconfia que o filho está se drogando, mas é melhor não mexer para não encontrar nada, entendeu? Tem desconfiança que o discípulo está escondendo alguma coisa. Esse camarada tem angu, tem caroço embaixo desse angu. O camarada era espontâneo, alegre, olhava no olho, né, todo expressivo, agora está esquisito. Inclusive, deixa eu dar um alerta aqui. Pessoas que são muito comunicativas, brincalhonas, fiquem alerta quando você percebe que elas estão muito quietas, muito introspectiva. Por quê? Pode estar denunciando alguma coisa aí que o negócio não está legal. Em reuniões de setor, ele sempre falou, sempre deu opinião, agora você pergunta, ele não tem nada para falar não. Não abre a boca mais, não compartilha. Cuidado, que pode ser que alguma coisa tá fora do lugar aí. Mas, esse segundo tipo de é aquele assim, não quero nem saber. O grupo tá ruim. E, né, misericórdia que eu vou falar aqui, infelizmente. E, alguém viu o ciclano da igreja em tal lugar, né? E nem me fala que eu não quero nem saber. Né? Ou então, acaba compactuando com o erro, não fala para ninguém não, meu irmão. Eu prefiro levar nome de fofoqueira, mas andar na luz do que encobrir pecado dos outros e depois Deus cobrar de mim. Que você souber de alguém dessa igreja, pode falar com a liderança. Ah, mas vai ficar de mal comigo. Bom, é um conselho que eu te dou. Melhor estar bem com Deus do que bem com a pessoa e desagradar a Deus. Eu prefiro ficar bem com Deus. Aí a decisão é sua. Então, cego por conveniência. Tem muita gente na igreja assim. Não entendi, não sei. Teve uma menina que queria namorar e falou assim, não, vamos conversar com a pastora vai dizer o que é para a gente fazer. Eu falei, eu? A gente tem uns princípios, sim, para orientar, mas aí eu vou dizer? Não posso. É outro que falou, eu quero, pastora, ter uma conversa séria com meu esposo, eu quero que a senhora esteja, que eu quero falar uma opção de verdade para ele na frente da senhora. Eu falei, eu? Vou nada.
Chupa essa manga. Eu? É outra mala arrumada para mandar o marido embora. Mas eu quero mandar com a senhora aqui. Eu falei, o quê? Há pessoas que estão dando uma que não sabem o que fazer, quando na verdade sabem o que é para fazer. Estão fazendo perguntas quando na verdade elas já sabem a resposta. Estão querendo passar a gente como, passar ou taxar? A gente como bobo. E aí, sabe o que eu aprendi? Em alguns casos, para sobreviver, eu me faço de boba. A pessoa está... Ué? A pessoa está dando uma de mongolóide, eu estou olhando e estou sabendo o que está por trás. Você sabe o que é para fazer. Você sabe qual é a vontade de Deus para você. Não faz porque está se auto-cegando para não ser cobrado ou para dizer que tem justificativa. Não sabia. Todo mundo que está aqui sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sim ou não? Se Jesus é o caminho, por que você não está andando por ele? Se Jesus é a verdade, por que você anda na mentira? E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que você está sobrevivendo, não está vivendo a vida abundante que ele tem para você? Mas saber, tu sabe. E o terceiro tipo de cego é aquele cego que foi cegado. É aquela pessoa que estava caminhando, enxergando, mas aí na displicência, talvez ela não foi tão atenciosa, tão cautelosa, e aí o inimigo, o diabo, as circunstâncias da vida foram roubando a visão e cegou a pessoa. Então, Bartimeu, nós não sabemos qual o caminho. O fato é, ele não era cego por conveniência, porque ele realmente não enxergava. Mas ele, de nascença, também ele não era, porque ele não nasceu cego. Então, só resta uma opção. Bartimeu, ele foi cegado. Talvez as circunstâncias, as dificuldades, né? Ou até mesmo o diabo, o inimigo, roubou a visão de Bartimeu. E agora ele estava sentado cego. E quando Jesus o manda chamar, ele fala para Jesus o que ele queria. Ele não pediu a Jesus, Senhor, me dá riqueza, me dá... Ele falou que eu torne, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Eu quero voltar a ver colorido no teu reino. Eu quero voltar, eu quero enxergar de novo o que é a alegria de caminhar contigo, Senhor, que eu torne a ver. A palavra dele expressa o quê? Que ele não estava o quê? Feliz, contente, acomodado, sabe, com o estado que ele estava vivendo. Tanto é que na primeira oportunidade, ele falou para Jesus o que ele queria voltar, retornar, ele queria recobrar a visão. E aí, Jesus tocou nele, e aí os olhos de Bartimeu se abriram. Bartimeu, a primeira pessoa, o primeiro rosto que Bartimeu viu foi o rosto de Jesus. Quantas coisas Bartimeu havia enxergado, visto, antes da cegueira? Viu muita coisa. Aí a cegueira veio, pá! Escuridão total. Mas agora, quando ele recobra a visão, ele tem a visão mais linda de toda a sua vida. Ele vê a face de Jesus. O que eu quero dizer com isso é, queridos, eu não sei a circunstância que você está vivendo de cegueira. Em alguns aspectos, eu sei que alguns aqui estão se auto-cegando, fazendo de conta que não é com ele. Eu sei que nesse auditório tem pessoas que sabem o que Deus está requerendo, falando, o caminho, a posição que é para assumir, mas ela está fazendo de conta, achando que tem tempo, achando que agora não está, se cegando. Também sei que nesse auditório pode ter pessoas que as circunstâncias da vida te cegaram. O diabo, a luta, né?
As situações te cegaram. Você hoje olha, mas você não consegue mais ver de forma clara. Isso sem falar que existem alguns tipos de cegueira que são gradativos. A pessoa, ela vai perdendo a visão o quê? Aos poucos. Não é isso? Antes via tudo claro, iluminado, agora já começa, a claridade começa a se embaçar, a se ofuscar, e cada dia que passa, a cegueira vai se estabelecendo, se estabelecendo, se estabelecendo. Qual é a característica de alguém cego? É a acomodação. Uma pessoa cega, a posição mais segura para o cego é sentar. Sabe por quê? Um cego que está em pé, ele pode ser surpreendido por qualquer situação, sim ou não? Ele não sabe de onde vem Está em pé aqui, mas ele não está vendo, não está, né? Ele pode ser surpreendido por qualquer momento por um esbarrão. Não é isso. Então, qual é a melhor posição para o cego? Sentar. Sentado ele está mais o quê? Seguro. E quando ele se assenta, ele se sente mais seguro, e essa segurança, que não é uma segurança verdadeira, vai levando cada dia mais ele aqui ao estado de acomodação e mendigância. Um cristão, querido, que não tem força para trabalhar no reino, não visita. Ontem a gente marcou evangelismo, nem todos estavam aqui, tudo bem que alguns estavam trabalhando, mas eu sei, a gente vai admitir que tem gente que não veio porque não quis, né? Não vou generalizar, mas teve gente que não veio porque foi mais cômodo ficar em frente a uma televisão, deitadinho, ventiladorzinho na cara, né? Espantando o mosquito, né? Eu sei. Existem algumas características de alguém que está cego. O cego, ele não fica em pé. Um cego, ele não tem firmeza no caminhar, porque ele não sabe onde ele vai pisar. Ele pode pisar a qualquer hora em quê? Num buraco. Então, o caminhar de um cego é como? Inseguro, não é isso? Tem aquele... Qual é o nome daquilo? Bengala, né? Que vai querendo, né? O caminho primeiro para... Olha como o caminhar de um cego é inseguro. Um cego, querido, que nunca viu, deve ser terrível. Mas um cego que se tornou cego, depois de ter enxergado, isso deve ser uma catástrofe. Isso deve ser uma coisa sem noção. A gente não tem noção. A pessoa infeliz que existe na face da terra é a pessoa que um dia viu Jesus e perdeu Jesus. Porque quem um dia viu Jesus de verdade, ele não sente o prazer pleno no mundo e ele não consegue mais achar Jesus na igreja. Olha isso. Ele está na igreja, mas ele não consegue mais sentir, não consegue mais tocar, não consegue mais fluir. E aí ele fica incomodado, se sente deslocado. Aí ele sai da igreja e vai para o mundo. Mas lá no mundo ele pode estar bebendo, pode estar... Mas também ele não sente satisfação plena. Por quê? Porque ele sabe o lugar dele. Aquele que um dia enxergou e deixou o diabo roubar a visão. Que Deus tenha misericórdia e possa devolver a visão para você. Desses 3 cegos, o pior é o segundo cego. Aquele que é conveniente. Aquele que vê e faz de conta que não está vendo. Aquele que está vendo o lixo ali, ele passa por cima do lixo. E na mentalidade assim, ó, tem gente que para tirar. Está vendo que alguém está desanimando da igreja, sumiu dos cultos. E ele sabe que ele pode ir lá, fazer uma visita, orar pela pessoa, mas ele fala assim, não é do meu setor. Pastor que tem que ir. A pior coisa é alguém, querido, se auto-cegar para viver uma vida cômoda, uma vida
dentro de um molde mundano. Isso, eu acho que Jesus olha, para Deus, é como se Deus olhasse e sentisse enjoo, náusea. Porque uma coisa é a gente nunca ter encontrado ele, outra coisa é ter encontrado e não ter condição de segurá-lo na nossa vida. É melhor nunca ter visto a luz do que depois de vê-la, não conseguir andar nela. 3 tipos de cego. Eu quero, nesse momento, orar ao Senhor para que a nossa visão seja mais clara e mais profunda, que o nosso olhar nunca, a nossa visão nunca se ofusque, que a nossa visão nunca se embace, né? Todo mundo está vendo aí, eu uso óculos, e quando a lente está embaçada, fica ruim pra caramba. Aí eu vou, Gilson, tem como você limpar aqui para mim? Aí Gilson, com todo amor, todo carinho, limpa o óculos. Mas antes, tudo embaçado. Estou olhando assim, estou querendo ler. Aí quando ele limpa, que eu boto, falo, uau, tudo legal. O crente olhando tudo embaçado, meu irmão. Não está conseguindo ver os detalhes, não está conseguindo mais ver a beleza, a gostosura que é servir a Jesus, tudo embaçado. Estamos aí prestes a ir para um retiro, tem gente que não quer ir ao retiro. Por que não? Dinheiro? Pode ser, também estou dura. Mas, quando a gente quer mesmo, Deus se move, Deus abre portas. Mas talvez não quer ir ao retiro porque a visão está o quê? Embaçada. Não, deixa para o próximo. Outro dia eu vou falar para você, eu me converti numa sexta. Se no sábado tivesse batismo, eu estava dentro da água. Porque eu não tinha dúvida do que eu queria, tudo que Jesus tinha para mim. Se fosse para... eu lembro, no dia lá, eu chorando, falei, Senhor, minha vida é tua. Eu falei, tudo que Jesus quiser para mim, eu quero. E fui segurando tudo. Então, queridos, eu quero dar um conselho a todos nós. Tiago, aí, ó. A visão está embaçada, Tiago? Quando a gente já está caminhando, quando a gente está repetindo muito uma coisa só, já está dando a dica, entendeu? Assim, passou a correr, aí você já sai, já vem, já pega ali, que é tipo assim, já está... Estou repetindo um negócio já toda a vida, repararam? Né? Cadê o restante do povo? Daí, está tudo com a visão ruim. Ó, tá vendo? Então, queridos, se nós queremos nos manter até o fim com Jesus, nós vamos precisar guardar a nossa visão. Porque o lugar primeiro que o diabo faz quando ele pega alguém é tocar na visão. É a primeira área que o diabo toca, é na visão. Porque uma pessoa que não enxerga, ela vai para onde? Não vai. Quando os inimigos pegaram Sansão, a primeira coisa foi arrancar os 2 olhos de Sansão. E aquele que era um herói, agora ele está rodando lá o moinho e se tornando motivo de zombaria dos inimigos. Todo mundo rindo, olha lá! Um homem que via, um homem que era consagrado, agora motivo de chacota na mão do inimigo, porque o inimigo tirou a visão dele. Não deixa o diabo roubar a tua visão. Não deixa o diabo roubar o brilho no caminhar. Não deixa o diabo tocar na sua visão e distorcer a sua visão. Porque tem gente que quando começou estava muito cheio, agora tudo é problema, tudo é dificuldade. Ah, pastor, agora hoje não dá, né? Mas não era assim. O que aconteceu? É a visão. A visão está sendo tocada e aonde ela via a alegria se tornou peso, julgo. Aquilo que antes era colorido, hoje se tornou algo desbotado, sem graça, pesado, chato. Guarde a sua visão, querido. Porque tudo que o diabo vai querer fazer antes de acabar comigo e contigo é tocar na nossa visão.
Porque se Ele tira a visão, eu não sei mais para onde ir, eu me perco, não tenho mais rumo. Por que eu posso ir daqui lá fora andando com segurança? Porque eu enxergo o caminho. Mas se eu não enxergar o caminho, eu me perco. Você também. Por isso que Davi disse lá no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus seja luz para dissipar toda escuridão que está à sua frente. E se porventura o seu olhar, a sua visão, ela foi tocada e você não consegue mais enxergar nada de beleza na casa de Deus, se a tua visão já foi tocada e você hoje está olhando, mas já não está vendo mais tanta graça assim, eu convido a você a hoje pedir a Jesus: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver o brilho, tornar a ver o colorido, tornar a ver o valor que existe numa caminhada contigo. Toca nos meus olhos. Eu quero ver novamente. Eu quero contemplar a tua face novamente. Eu quero me encher de ti novamente. Se coloque de pé, de olhos fechados. Você vai estar falando com Jesus. E se você quer uma oração nessa direção, eu convido você a estar vindo aqui à frente, se juntando a mim. Queremos orar junto, pedindo a Deus que nos dê graça para nos mantermos enxergando até o fim. Que a nossa visão não se torne turva, nem embaçada e nem comprometida, mas que possamos continuar enxergando. Começar a nossa trajetória com Jesus enxergando e terminar enxergando. Que os nossos olhos se mantenham fixos no Senhor e todas as vozes ao nosso redor, nada possam nos desconcentrar ou tirar a nossa visão de quem Deus é e do que Ele tem para nossas vidas. Que o Senhor venha tocar nos nossos olhos. Você que de alguma forma essa palavra te chamou a atenção e você sente como Deus te alertando, te chamando para um posicionamento, eu convido você realmente a sair de onde você está. Eu já estou aqui à frente, eu quero pedir a Deus que Deus guarde a minha vida. Eu não quero, querido, não quero no decorrer da minha caminhada, no meio do caminho, olhar e não conseguir mais ver aquilo que outrora era tão claro, tão nítido, tão transparente para mim. Eu quero continuar enxergando até que Jesus volte. Vai orando ao Senhor. Dá-me a porta, abre meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Guarde os teus olhos, cuidado com aquilo que você tem visto. Guarde a sua visão. Não deixe o diabo tocar na tua visão.
minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim partido. Vem, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Vou pedir a você que coloque as mãos nos teus olhos e você consagre a tua visão ao Senhor, falando: Deus, eu preciso ver a tua face. Que os meus olhos se fechem para a impureza, se feche, ó Deus, para as propostas desse mundo, mas que os meus olhos se abram para enxergar o Senhor, para ver a tua face, contemplar a beleza da tua santidade. Deus, ilumina o meu olhar, desvenda os meus olhos, para que eles possam contemplar as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos para que eu veja. Senhor, e se porventura a cegueira já chegou, eu peço a Ti, meu Deus, que eu torne a ver nessa noite. Me devolva a visão, me devolva o colorido, me devolva o brilho no caminhar. Ah, Senhor, eu não quero que a minha visão se perca, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo ilumine os nossos olhos, para que continuemos a ver a Ti. Que o nosso olhar, Senhor, se retire do homem, que o nosso olhar se retire das coisas dessa terra, que o nosso olhar se retire das coisas, Senhor, que estão à nossa volta, e que eles se direcionem para Ti, para contemplar a Tua face e poder ver as maravilhas da Tua lei. Nós consagramos a nossa visão e declaramos que amamos a Tua presença. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar esse louvor, vamos? Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Abraça quem está do teu lado. Fale: quando tua visão estiver indo embora, eu quero ser instrumento na tua vida, para falar: meu irmão, não é por aí, é por aqui, ó. Você está indo para o lugar errado. Renove a sua aliança com seu irmão, e quando você perceber ele desanimado, que você possa chegar a ele e dar uma palavra. Quando você perceber que ele não está mais tão empolgado, tão animado assim, que você possa se aproximar, dar um abraço e falar: meu irmão,
Não deixe os teus olhos pesarem. Não durma, não cochile. Se mantenha acordado, olhando para Jesus. Oh Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão aqui à frente. Agora vocês vão lá para o salão e vão abraçar alguém que está lá, amém? Sai do teu lugar, vai lá, abrace alguém. Declare sobre esse alguém a bênção do Senhor sobre ele. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim patrício. Vem, Senhor, e vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, te dê uma semana de vitória